Olá, aqui é Marina Carvalho e nesse vídeo eu quero falar com você sobre o diagnóstico para priorizar sonhos. Muitas pessoas querem alcançar os seus sonhos, querem alcançar os seus objetivos, mas acabam muitas vezes parando no desafio de conseguir priorizar. Como que eu consigo priorizar esse sonho? Como que eu consigo priorizar esse objetivo? E entram naquele ciclo de sofrimento, né? Da procrastinação, que muitas vezes traz para quem está vivendo aquele sentimento de dor, de frustração, né? E como é que a gente começa a resolver esse problema? Independente da situação, independente daquilo que você está vivendo nesse sentido, pode ser que você é uma pessoa que hoje enfrenta dificuldade de priorizar porque você está numa fase que precisa trabalhar, precisa estudar, né? E tem aí ainda os seus objetivos que você quer encontrar tempo para fazer. Pode ser que você esteja no momento da vida também que talvez demande mais para você, seja você que talvez está cuidando de alguém que é da família, né? Que está doente, talvez você que assumiu outras responsabilidades, foi morar sozinho ou foi se casar, né? Teve filhos, tem filhos, enfim, várias situações que talvez podem gerar esse desafio de conseguir priorizar, né? Mas algumas coisas são comuns, independente dessa variedade. E eu quero aqui mostrar isso para você, porque assim, sempre existe um caminho, sempre existe uma solução. Mas quando a gente começa a dar esse primeiro passo, que é buscar o diagnóstico atual, né? Fica muito mais fácil da gente saber aonde realmente a gente precisa focar o nosso tempo para gerar resultados. Porque às vezes o que nós precisamos não é um tempo gigante, é fazer bom uso do tempo que nós temos. Porque eu sei, né, já estudando a produtividade, buscando a produtividade há muitos anos, eu sei que muitas vezes o primeiro pensamento quando a gente se vê ali diante de vários compromissos é pensar que, nossa, meu dia tinha que ter 48 horas, meu dia tinha que ter 72 horas, né? Só que quando a gente vai fazer esse diagnóstico atual e quando a gente vai fazer esse diagnóstico ali do que está nos impedindo de conseguir a prioridade para aquele determinado objetivo, nós vamos encontrar os reais impedimentos que estão nos atrapalhando. E aí a gente percebe que muitas vezes o tempo não é tão grande assim, desde que ele seja realmente organizado, desde que ele seja realmente respeitado. Então, eu elenquei aqui 3 passos, tá? Que são sinceramente muito importantes para que a pessoa consiga estabelecer prioridade. Primeiro passo, gente, é a gente começar a perceber quais são os ladrões dos sonhos, quais são as situações que estão roubando os nossos sonhos, porque normalmente essas coisas vão se repetindo. Então, quando você já percebe que tem algo que está ali acontecendo, né? Isso já te ajuda muito, porque se você vai só deixando passar as coisas e não observa coisas que vão acontecendo, sejam, né? A gente tem os ladrões dos sonhos internos, que são autogerados, e a gente tem os internos, que são estimulados por coisas que estão fora de nós, né? Então, quando você toma consciência, o seu inconsciente já começa ali a fazer um processo, tá? É lógico que existem ferramentas que vão otimizar isso de forma muito mais acelerada, mas só da gente tomar consciência, o nosso inconsciente já começa a nos mostrar situações, o que a gente pode fazer, né? Começa já a nos levar a pensar sobre o que a gente pode fazer para não permitir que aquilo nos atrapalhe, para não permitir que aquilo venha realmente roubar a oportunidade de realizar os nossos sonhos, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a olhar.
né? É você começar a perceber quais são os seus ladrões. Às vezes você é uma pessoa que faz muitas tarefas ao mesmo tempo, tá? Isso pode ser um dos tipos de coisas que roubam ali a sua energia, que rouba a possibilidade de você realizar seus sonhos, tá? Talvez o que pode estar roubando a possibilidade de você conseguir realizar os seus sonhos, né? Pode ser que você fique, por exemplo, muito tempo preocupado com algumas coisas e isso demanda ali uma energia que faz com que você não dê atenção. Pode ser que sejam redes sociais, tempo que você está perdendo ali nas redes sociais, em coisas que não estão agregando para você e que talvez seria o tempo ideal para você poder estar dedicando a um objetivo, a um sonho. Eu estou trazendo exemplos aqui bem simples, mas só para você começar a pensar nisso, né? Interrupções que acontecem e que você não determina um limite para isso, né? É importante, assim, a gente observar a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor, afinal de contas, a gente não vive sozinho, mas é interessante também você começar a perceber o que é necessário e o que não é necessário, né? Qual é a urgência do outro e qual é a minha urgência, sabe? E aí, à medida que você começa a olhar dessa maneira, e não só como alguém que tocou um alarme e você tem que sair correndo, né? Eu preciso pensar, peraí, o alarme tocou, ok, mas qual a razão de sair nesse momento? Tem que ter uma razão. Quando você começa a buscar isso, aí você consegue separar o que é simplesmente uma coisa de às vezes estar ali sempre à disposição e a outra de que estar visando a necessidade de cada área, de cada, enfim, né? Cada área que às vezes a gente traz na vida, tá? O segundo ponto é observar quais são as habilidades que você precisa desenvolver para conseguir priorizar esse sonho. Muitas vezes, a negligência de determinadas habilidades que a gente precisa desenvolver é o que vai fazendo você agir com aquele tempo que você tem como se não fosse valer a pena, como se você não fosse ter resultados. Então, à medida que você também começa a olhar para isso e começa a entender que você precisa também estar indo para esse lugar, né? Muitas vezes você vai perceber que vai encontrar energia e vai começar a ver valor, né, em coisas que você talvez ele não estava dando valor. Tempo que você achava que não daria para nada, você começa a conseguir, né? Ou tempo que você achava que não tinha energia, talvez exatamente por estar negligenciando essas habilidades que precisam ser desenvolvidas, você vai perceber que isso vai trazer uma energia para você, porque você vai estar no seu caminho, né? No seu caminho de alma, no seu tempo divino ali daquilo que o universo está te chamando. Então, sempre que a gente responde ao universo, nós recebemos mais energia nos apoiando naquele caminho, né? E o terceiro ponto, gente, é trabalhar as crenças que podem estar impedindo de conseguir priorizar. Muitas vezes a nossa dificuldade de colocar prioridade, né? E esse ponto também que eu tô trazendo, além do momento do ano em que a gente está fazendo esse vídeo, que é aqui no fim do ano, eu vi muitas pessoas trazendo essas questões para mim nas sessões, né? Então, muitas vezes a dificuldade de priorizar está na nossa crença, né? De incapacidade de dizer não. Às vezes a gente ainda traz a crença de que se você diz não, você não está amando as pessoas, você não está considerando a importância daquilo que elas estão ali trazendo para você, né? Eu percebo também que muitas vezes essa questão, a dificuldade da pessoa conseguir ali se priorizar, tá na crença de que ela vai ser uma pessoa amada, vai ser boa, desde que ela esteja disponível para todo mundo, né? E aí acontece algo muito ruim, que muitas vezes você diz sim para todo mundo e diz não para você, né? Então você acaba sendo leal a todo mundo e não sendo com você, não sendo leal com você, não sendo fiel a você, né? E sem dúvida, nós sempre vamos ser as melhores pessoas para o mundo quando a gente for também para a gente, em primeiro lugar para nós,
né? Então, é extremamente importante olhar para isso, sabe? Para essas crenças que talvez ainda estão impedindo que você consiga, né, se colocar nesse lugar. Muitas vezes isso também pode trazer, né, olhando aqui à luz da visão sistêmica, né, das constelações, um tipo de comportamento opositor. Então, imagina que você talvez teve um pai ou uma mãe que foi muito severo, muito rígido e não dava atenção, não se importava, né? Era o extremo oposto ali dentro do seu ambiente familiar, né? Então, não tinha aquele tipo de disponibilidade. E aí você, porque ainda talvez traz essa criança ferida, que ainda não perdoou esse pai, essa mãe dentro do seu coração, começa, por compensação, né, a querer ser o oposto, mas no sentido como se fosse de superioridade. Isso tudo de forma inconsciente, tá? E aí, com isso, você acaba trazendo um fardo, né? Porque você não tomando aquela pessoa que tá ali na sua família, que talvez foi a pessoa rígida, não conseguindo tomar essa energia, você não consegue o equilíbrio, né? Para que você possa viver ali o amor ou fazer algo, né? Bom ali com a sua vida, mas sem estar nesse lugar de oposição, né? Eu vou ser muito melhor do que você foi. E esse lugar não costuma ser um lugar onde a gente toma a nossa força, né? Então, quando nós vamos voltando, quando a gente vai se colocando no nosso lugar e vai trabalhando essas crenças que estão aí, nós conseguimos novamente olhar para aquilo que é nosso, né? E encontrar a força dos nossos ancestrais para que a gente possa conseguir, para que a gente possa realizar, né? É super importante a gente fazer um diagnóstico atual. Esse é um dos passos que, sem dúvida, fez muita diferença na minha vida e já fez diferença na vida de vários clientes, né? Que muitas vezes a gente só trabalhando a parte do diagnóstico atual, nós descobrimos desperdício de tempo, de quem trabalha com empresa, né? De dinheiro, às vezes, com coisas que estavam sendo realizadas ali. Então, é muito importante, pessoal, porque às vezes não é sobre o que você vai colocar ou o que precisa, mas o que você tem que tirar, né? E aqui é o tirar de coisas desnecessárias, falando do seu tempo, mas talvez de crenças desnecessárias, né? Aqui nesse exemplo que eu trouxe, de mágoas, de ressentimentos que precisam ser liberados, e aí você consegue a leveza suficiente para você conseguir usar o tempo, né? O amor é o que mais nos aumenta a nossa performance, né? E é o que a gente precisa buscar cada dia mais. Bom, e se você quiser saber mais também sobre as nossas sessões, nossos programas e cursos que nós temos voltados aí para que você tenha alta performance, para que você tenha a produtividade, que realmente é a produtividade no termo, né? Porque tem muita gente que confunde produtividade com você ser uma pessoa que se mata de fazer as coisas. Isso não é produtividade, tá? Mas se você realmente quer começar a realizar seus sonhos, fazer bom uso do tempo, com qualidade de vida, com equilíbrio entre as áreas da vida, eu convido você a saber mais sobre o nosso programa Super Conquista de Sonhos e Objetivos, sobre as nossas sessões, enviando uma mensagem para o WhatsApp 62 984 24 6089. É o melhor momento para você começar 2023 alinhado, focado, né, para fazer desse ano o melhor ano da sua vida até então. Então, se você quer a nossa ajuda nesse processo, entre em contato. Quero agradecer profundamente o seu tempo, o seu carinho, a sua confiança. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, curta, compartilha com seus amigos e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!